números quadrados perfeitos e vamos resolver algumas atividades. Radiciação, também resolvendo algumas atividades. Então vamos lá. Vou começar aqui. Aqui começa com uma situação, falando assim: um grupo de amigos participará de um passeio ecológico. Cada um deverá usar um crachá, no qual consta seu nome. Caio se encarregou de preparar os crachás. Para isso, elaborou as seguintes etapas: cortou uma folha de papel sulfite ao meio, cortou cada uma das duas partes ao meio, cortou novamente cada uma das partes ao meio, e mais uma vez cortou cada uma das partes ao meio. O que ele fez? Ele dobrou a folha, cortou ao meio, dobrou de novo, cortou, dobrou, cortou, foi dobrando e cortando. Com isso, ele obteve exatamente o número necessário de crachás. Quantos crachás Caio fez? Para calcular o número de crachás, podemos efetuar a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha só, gente. O 2 aparece quantas vezes aqui? 4 vezes, não é isso? Então, ó, na qual 4 fatores. Então, ele aparece 4 vezes. As vezes que ele aparece, eu chamo de fatores. Iguais a 2. Logo, serão 16 crachás. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tá? Ao efetuar uma multiplicação de fatores iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Então, gente, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, tá? Então, olha só. Olha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 4, tá? Então, olha só, apareceu 4 o número 2 aqui. Então, esse número pequenininho indica quantas vezes o número grande aparece. Que é o número grande, é o número 2, ó. Ele é chamado de fator que se repete. E o número pequeno, número de vezes que se repete. Então, olha só. Olha aqui embaixo, ó. O 2, o grandão, é chamado de base. E o número pequenininho é chamado de expoente. 2 elevado a 4, a gente fala. E o cálculo disso dá 16. O resultado, então, dessa potenciação é chamado de potência. Tá? Tá lá. Lemos que 2 elevado a 4. Olha lá. 2 elevado à quarta potência ou 2 elevado à quarta. Pode falar 2 elevado a 4 também, tá? Em uma calculadora, efetuamos essa potência da seguinte maneira: 2 vezes, se aperta igual, igual, igual. Tá? Vamos fazer? Olha só. Ó, 2 vezes, aperto igual, o igual, o igual. Olha lá. 16. Tá vendo? Veja outros exemplos. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Então, elevado a 4, gente, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Ah, professor, não entendi. Como é que dá 81? 3 vezes 4 é 12? Não, gente, não é para fazer o número grande vezes o pequeno. É para fazer o número grande vezes ele mesmo 4 vezes. Então, ó, 3 vezes 3, 9. Então, esses dois aqui dá 9. 9 vezes 3, esse 3 aqui, ó, que eu rabisquei. Então, 9 vezes 3, 27. E 27 vezes esse último 3 dá 81, tá? É assim que multiplica. Ó, 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10. É 1000. Tem um truque aqui para quando a potência de base 10. Quando for potência de base 10, quando a base for 10, você vai colocar, ó, 10 elevado a 4. Você vai colocar o número 1 e 4 zeros. Então, o número 4 indica o número de zeros. 10 elevado a 3, o número 1 e 3 zeros. E assim por diante, tá? 10 elevado a 0, o número 1 e nenhum zero. Zero zeros, né? Olha lá. É isso, tá? Então, olha só a letra C. 0 elevado a 5. Gente, 0 vezes 0 vezes 0 é sempre 0. Então, a resposta é 0. 1 elevado a 6. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1 de novo. Então, a resposta aqui é 1. Tá? Agora, vamos para o quadrado de um número. As potências de expoente 2 podem ser representadas geometricamente. Veja. O que significa isso, gente? Quando eu levar um expoente, um número elevado a 2, por exemplo, aqui do lado, ó, 1 elevado a 2, pode ser representado como
a área de um quadrado. Um quadrado de 1 de lado. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. 2 elevado a 2. Ó, 2 vezes 2. Ou seja, um quadrado com 2 de lado. 3 elevado a 2. 3 vezes 3. Ou seja, um quadrado com 3 de lado. Vocês sabem que o quadrado, gente, ó, o quadrado, ele, a área dele é determinada pelo tamanho do lado. Se o lado mede 2, então todos os outros lados medem 2. Então a área do quadrado vai ser 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 2. Então, quando o número tiver sido elevado a 2, a gente fala que o número está elevado ao quadrado, por causa disso daí, da área do quadrado. Então, ó, 1 elevado a 2, 1 ao quadrado. Ou também pode falar quadrado de 1. Por exemplo, 4 elevado a 2, 4 ao quadrado, ou quadrado de 4, tá? E o cubo de um número? O cubo de um número é mais ou menos a mesma ideia, só que aí vai envolver a figura cubo. O cubo é uma figura geométrica tridimensional. Ele tem 3 lados. Então, ele tem comprimento, que a gente chama aqui, ó, essa parte azul. Ele tem largura, que eu vou fazer de vermelho, e ele tem altura, que eu vou fazer de amarelo. Então, ele tem 3 dimensões. O cubo, como o quadrado, ele tem todos os lados de mesma medida. Por quê? Porque a frente de um cubo, as faces de um cubo, né, são quadrados, ó. Como os quadrados têm lados iguais, o cubo, ele tem os lados iguais também. Então, a gente representa aqui o volume do cubo. Então, isso aqui é volume. Volume do cubo. Tá? Então, o volume do cubo de lado 1. Então, vai ser 1 ao cubo. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Aliás, 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes. O volume de um cubo de lado 2 vai ser 2 ao cubo. Volume do cubo do lado 3, de lado 3. 3 ao cubo. E assim por diante. Então, quando for elevado a 3, significa elevado ao cubo. Então, quando você vai ouvir falar assim, escreve aí 3 ao cubo, você vai escrever assim, ó, 3 elevado a 3. Então, 3 ao cubo significa 3 elevado a 3. Agora aqui, observação. Quando o expoente é 4, 5, 6, assim por diante, lemos quarta potência, quinta potência, sexta potência, assim por diante. Então, ó, 9 elevado a 4, ou 9 elevado a quarta potência, ou 9 elevado a quarta. 6 elevado a quinta potência, ou elevado a 6 elevado a quinta. Tá? Você pode falar também, ou ouvir o professor falando, gente, 6 elevado a 5. O 5 é um número pequenininho, isso que importa, tá? Pode falar assim também. Potências de expoente 0, 1 e base 10. A base 10 eu já comentei para vocês, tá? Agora, expoente 0. Presta atenção aqui, ó. Ó, a gente vai guardar assim, ó. Toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Ou seja, gente, todo número elevado a 0 é 1, tá? Não importa o número. Todo número elevado a 0 é 1. Ó, 7 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. 204 elevado a 0 é 1. Então, todo número elevado a 0 é 1, tá? E toda potência de expoente 1 é igual à base. Ou seja, ó, 10 elevado a 1 é 10, tá? Vou colocar outros exemplos aqui para vocês, ó. Ó, vou colocar aqui na frente, ó. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1, 3. 5 elevado a 1, 5. Ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, e por último, a base 10. A base 10 já expliquei. Ó. 10 elevado a 1 é o 1 e 1 zero. 10 elevado a 2 é o 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo, né, a gente pode falar. E aqui também a gente podia falar 10 ao quadrado. Vamos voltar aqui então. Ó. 10 elevado a 3 é o 1 e 3 zeros. Ah, professor, quanto que é 10 elevado a 7? É o 1 e 7 zeros. Pronto, tá? Vamos resolver esses exercícios?
Então vamos lá. Escreva no caderno as sentenças a seguir na forma de potência. Então vamos lá, vamos escrever, ó. Forma de potência, então vamos escrever 3 elevado ao quadrado, porque tem 2 número 3. Quantos números 7 aparece aqui? 3, então é 7 elevado a 3. Quantos números 9 aparece? 4, então é 9 elevado a 4. Quantos números 1 aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 1 elevado a 6. A próxima. Indique as potências na forma de produto. Produto, gente, então é para representar assim, ó. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 9 elevado a 2, então é 9 vezes 9. 8 elevado a 4, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 6 elevado a 5, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 5 vezes. Como se lê cada potência? Próxima atividade. Então vamos lá. Letra A. 4 elevado a 8, ou a oitava potência. Então a gente vai escrever aqui, ó. Letra A. 4 elevado a 8. A próxima. 13 ao cubo, a gente pode escrever 13 ao cubo. E a outra, 220 elevado a 7. 220 elevado a 7. Pronto. Então ficou assim, hein? Primeira, 4 elevado a 8. A B, 13 ao cubo. E a C, 220 elevado a 7. Exercício aqui 96. Calcule o valor das potências abaixo. Então vamos calcular. 5 elevado a 3. Então vai ser 5. Pode usar o pontinho para vezes também, tá, gente? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 3 elevado a 5. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Vezes 3, 243. 4 elevado a 5. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Vezes 4, 1024. 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado. 10 vezes 10. Lembra, é o 1 e 2 zeros, que é 100, né? 10 vezes 10 é 100. 10 elevado a 6, o 1 e 6 zeros. Ou seja, 1 milhão. 97. Qual é o sexto termo da sequência? 3, 9, 27, 81. Espera aí, vamos ver. Ó, de 3 para 9 fez vezes 3. De 9 para 27 fez vezes 3. 27 para 81 deu vezes 3 também. Ou seja, ele quer o sexto termo. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele quer. Depois vem 81 vezes 3. Então, o quinto termo. Então, vou escrever a sequência de novo. Ó. 3, 9, 27, 81. O próximo termo é 81 vezes 3, que é 243. E o sexto termo que ele quer é 243 vezes 3. Então, a gente faz aqui do lado, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9. Aliás, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Então, o próximo termo e a resposta do problema é 729. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto termo. Olha lá, 729. Exercício 98. Por uma estrada viajava um carro com 7 sacos. Em cada saco havia 7 gatas. Em cada gata tinha 7 gatinhos. Quantos gatinhos havia nos sacos? Então, olha só: 7 sacos, 7 gatas e 7 gatinhos. Ou seja, 7 elevado a 3, 7 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49.
vezes 7, 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63 vai 6. 4 vezes 7, 28. Com 6, 30 aí. 28. De 9, 31, 32, 34. 34. Então a resposta é 343. 99. 393 gatinhos. Tá? Calcule cada uma das potências a seguir. Vamos lá. Lembra, 1 elevado a qualquer número é 1. Então 1 elevado a 4 é 1. 12 elevado a 1, 12. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 20 elevado a 1, 20. 1996 elevado a 0 é 1. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Menos o 0 elevado a 0, tá, gente? 15 elevado a 0, 1. 100 elevado a 1, 100. 100 elevado a 0, 1. 1 elevado a 10 é 1, né, gente? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser sempre 1. 10 elevado a 8 vai ser 1 e 8 zeros. 8 zeros. E 0 elevado a 9 é 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 é sempre 0. Próxima atividade, 100. Sabendo que x é um número natural, calcule o valor de x. Então, olha só. 6 elevado a x é igual a 36. Espera aí, então. 6 elevado a que número dá 36? 6 elevado a 1 é 6. 6 elevado a 2 é 6, é 6. Que é 36. Então, a resposta aqui é 6 elevado a 2. Ou seja, aqui x vale 2. Vamos lá, para B. 6 elevado a que número é 6? Ó, 6 elevado a 0 é 1. 6 elevado a 1 é 6. Então, aqui a resposta está dando 6, só pode ser 6 elevado a 1. Ou seja, x é igual a 1 aqui. E aqui, 6 elevado a que número que é 1? 6 elevado a 0, né, que dá 1, né, gente? Então, aqui x vale 0. Tá bom? 101. Qual é o número maior? 2 elevado a 3 ou 3 elevado a 2? Então, vamos ter que calcular, tá? 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E 3 elevado a 2 é 9, né? 3 vezes 3, 9. Então, quem é maior? O 8 ou o 9? Então, a resposta é 9. 10 elevado a 0 ou 1 elevado a 10? 10 elevado a 0 é 1, aliás. Todo número elevado a 0 é 1. E 1 elevado a 10 é 1 também. 1 ou 1? Qual é o maior? Nenhum, né? Então, nenhum. Ou pode responder sim, iguais. Não são nenhum é maior que outro, são iguais. 5 elevado a 2, tá? 5 vezes 5, 25. Ou 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, gente, é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, quem é maior? 25 ou 32? 32, né, gente? Letra D. 1 elevado a 6 ou 1 elevado a 8? Gente, os dois dá 1. Então, ficaria como se fosse assim, ó, 1 ou 1? Qual é maior? Nenhum dos dois, eles são iguais. Letra E. 3 elevado a 4 ou 4 elevado a 3? Ó, 3 elevado a 4, gente. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Vezes 3, 81. Então, quem é maior? 81 ou 4 elevado a 3, que dá 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, quem é maior? 81 ou 64? 81, né, gente? E a última, que é a F. 10 ao quadrado é 100, né? Que é 1 e 2 zeros. Ou 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 10 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Quanto que dá 2 elevado a 10? Ó,
4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Então, aqui a resposta é: quem é maior, 100 ou 1024? É óbvio que é 1024, tá? Olha só. 102. Veja o desenho que Marina fez. Então, ela desenhou aqui um macaquinho que está segurando dois outros macaquinhos. Cada macaquinho segura mais dois. Esse aqui segura dois também. E esse aqui segura mais dois. Esse segura mais dois. Esse segura mais dois. E segura mais dois, o último. Ou seja, cada macaquinho segura dois macaquinhos. Observe que o número de macacos dobra a cada linha. Então, na primeira linha tem um, depois tem dois, depois o dobro de dois é quatro. Então, ó, começou com um, depois dois, depois quatro, depois oito. Suponha que Marina continue desenhando dessa forma, dobrando a cada linha e a quantidade de macacos da linha anterior. Qual será o número de macacos da 10ª linha? Então, olha só. Na primeira linha, se a gente observar bem, tem um macaco, ou seja, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Na segunda linha, 2 elevado a 1. 2 macacos. Na terceira linha, 2 elevado a 3. Opa, falei errado. Na segunda linha, 2 elevado... Na terceira linha... Gente, volta. Na primeira linha, 2 elevado a 0, que é 1. Na segunda linha, 2 elevado a 1, que é 2. Na terceira linha, 2 elevado a 2, que é 4. Na quarta linha, 2 elevado a 3, que é 8. O que vocês têm que reparar? Que a linha aqui, ó, que forma cada macaco, ó, representa uma potência de base 2. Só que o expoente é um número a menos que a linha. Ó, na linha 1 é um número a menos, é 0. Na linha 2, um número a menos, que é 1. Na linha 3, um número a menos, que é 2. Na linha 4, um número a menos, que é 3. Então, qual será o número de macacos da 10ª linha? O número de macacos da 10ª linha vai ser 2 elevado a 9. Né? Um número a menos aqui do que a linha. Quanto que é 2 elevado a 9? 512. A gente pode voltar aqui, ó. 2 elevado a 9 vai parar aqui, ó. Ó, 512, tá? Represente o número de macacos da primeira e da segunda linha por uma potência de base 2. Então, olha, a primeira linha vai ser 12, primeira linha vai ser 2 elevado a 0. Que lembra que eu falei? É um número a menos aqui no expoente. E na segunda linha vai ser 2 elevado a 1. Pronto. Acabou, gente. Pense mais um pouco. Com o auxílio de uma calculadora, determine as potências a seguir. Olha só. Vamos lá, com o auxílio da calculadora. Vou jogar uma calculadora aqui. Vamos fazer a letra A. 99 elevado a 2. Olha lá, 9.801. Volta aqui, 999 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Opa, bati a mão aqui, gente. 999 elevado a 2. 998.001, tá? E vamos para o último. 9.999 elevado a 2. 99.980.001. Olha só. Então, olha só, o que a gente pode concluir então? Ó, 99 elevado a 2 dá 9.801. Aumentou um 9. O que aconteceu aqui? Ó? Deu 998.001. Aumentou um 9 e um 0.
Vamos lá, 9.999 elevado a 2. Comparando esse com esse, aumentou mais um 9 e mais um 0. Tá vendo? Então, ele aumenta um 9 e um 0. Se a gente, observando esses resultados, calcule mentalmente, então, 99.999 ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse último resultado aqui, ó. A gente vai aumentar um 9 e um 0. Pronto. Olha só. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 noves, tá? Então, e aqui tem 4 noves e um 8. Quantos zeros a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 4 noves e 4 zeros. Olha isso aqui. Aqui a gente tem 3 noves e 3 zeros. E o número 8 e o 1. Quanto a gente tem aqui, ó? 2 noves e 2 zeros. E aqui, um 9 e um 0. Então, olha só que legal. 99 ao quadrado. Mas não precisa memorizar isso não, tá, gente? Isso aqui é só para vocês por curiosidade, tá bom? Então, resolvemos aí. Vamos tirar a prova para ver se a gente fez certo? Ó, ó, 99.999 ao quadrado. Olha lá. Não apareceu aqui porque a tela ficou pequena, mas olha lá. Vamos virar, peraí. Deu 9999, ó, 1, 2, 3, 4, 9, 4 zeros e 1. Tá vendo, gente? Foi aquilo que eu falei mesmo para vocês. 4 noves, 4 zeros, 8 e 1, tá? O que significa esse e elevado a 10 aqui? É porque aqui foi escrito na forma de notação científica, tá? Como esse vídeo aqui é para o sexto ano, eu não vou citar isso daí. Vamos deixar isso para lá. Mais para frente vocês vão aprender, tá bom? Quem estiver assistindo não for do sexto ano, quiser assistir um vídeo sobre notação científica, já ele tem aí no meu canal um vídeo sobre notação científica. Agora, vamos aqui falar dos números quadrados perfeitos, tá? Observe essa sequência de figuras. Primeira figura, eu tenho um quadradinho. A segunda figura, eu tenho 2. A terceira, 3. A quarta, 4. A quinta, 5. A sexta, 6. A sétima, 7. A 8, 8. A 9, 9. Repara o seguinte, vamos circular aquelas figuras que formaram quadrados perfeitos. Então, figuras que formaram quadrados perfeitos. Eu vou circular essa, que é um quadrado perfeito, essa também, que é perfeitinho, e essa. Então, olha só, a gente teve nessa sequência 3 números, né, que formaram quadrados perfeitos. Então, olha só, nos outros não formou quadrados perfeitos. O 2 não formou quadrado perfeito, o 3, nem o 5, nem o 6, tá? Então, olha só, quando a quantidade de quadradinhos, eu vou grifar aqui, ó, quando a quantidade de quadradinhos permite formar um quadrado, o número associado a ele é chamado de número quadrado perfeito, tá? Então, o número natural é quadrado perfeito quando ele é quadrado de um número, de um outro número natural. Ih, professor, não entendi nada. Então, peraí, olha, eu vou explicar essa frase aqui, essa última frase. Um número natural é quadrado perfeito quando ele é quadrado de um outro número natural. Ou seja, ó, presta atenção. Zero é quadrado perfeito porque zero ao quadrado é zero. 1 é quadrado perfeito porque 1 ao quadrado é 1. 4 é quadrado perfeito porque 2 ao quadrado é 4. Ou seja, gente, o número é quadrado perfeito quando você pega um número natural e eleva ao quadrado. Por exemplo, eu vou pegar um que não está aqui na lista, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 12 ao quadrado. 12 vezes 12 é igual a, vou fazer uma seta igual a eles, 144. Então, a gente diz que 144 é um número quadrado perfeito, porque ele resulta de um número natural ao quadrado, tá? Então, ó, todos esses números aqui são números quadrados perfeitos, ou seja, com eles você consegue formar quadradinhos, tá?
Eu tenho um vídeo também no meu canal aí explicando só sobre números quadrados perfeitos, tá bom? Exercício, vamos lá. Descubra os números naturais quadrados perfeitos de 100 a 200. Vai parecer que é muito, mas não é não, tá? Olha só. Os números naturais de 100 a 200. Primeiro, 100 é um número do quadrado perfeito, porque 10 é ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. Então, 121 também é um número quadrado perfeito. 12 ao quadrado é 144. 144 também é. 13 ao quadrado é 169. Então, também 169 é um número quadrado perfeito. 14 ao quadrado é 196. Gente, eu estou fazendo de cabeça, tá? Mas vocês fazem 14 ao quadrado é 14. Deixa eu fazer com a caneta mais fina. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, tá? Aí vocês fazem a conta aí que vocês vão chegar na resposta que eu estou falando para vocês. Olha só, ó. Ó, 14 vezes 14, 196. 13 vezes 13, 169. Pode usar esse recurso também. Aperta 13, o vezes, e aperta o igual. Olha lá. Então, esses são as respostas aí. Essas são as respostas do exercício 103. Se você fizer 15 ao quadrado, vai passar de 200. Então, não é, tá? Então, olha só, gente. Agora, atividade 104. Considere as centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Quais dessas centenas são números quadrados perfeitos? Gente, olha só. Vamos circular. O 100 é quadrado perfeito, porque 10 vezes 10 é 100. 200 não é. 300 também não é. O 400 é, por quê? 20 vezes 20 é 400. 500 não é. 600 também não. 700 também não. 800 também não. 900 também é. A gente baseia-se nisso aqui, ó. Ó, o número 1, 3 e 9 são quadrados perfeitos. Então, números 100, 400 e 900 também são, tá? Então, essas são as respostas. 100, 400 e 900. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar de raiz quadrada, que esses três números têm raiz quadrada exata, tá? Então, número quadrado perfeito tem uma ligação com raiz quadrada. Então, todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata, tá? Então, olha só, 105. Escreva todos os números de três algarismos distintos, formado por número 1, 6 e 9. Em seguida, descubra quais desses números são quadrados perfeitos. Então, vamos escrever todos os números de três algarismos distintos, ou seja, de três algarismos diferentes. Então, vamos lá. 1, 169 é o primeiro número. 196 é o segundo número. Todos começando com 1. Agora, vamos começar com 6. 691, depois 619, depois 916 e 961. Ali quer que a gente descubra quais são quadrados perfeitos. A gente já mata dois, ó. Esses dois são, porque eles aparecem aqui, ó. Já falando que eles são quadrados perfeitos. Agora, 691, 916, 619, 961, a gente não sabe, tá? Mas a gente pode ter uma ideia. Então, olha só, 691, que número... vamos pensar. 20 vezes 20 é 400. Vamos tentar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos puxar aqui uma calculadora, tá? Ó, 25 vezes 25, 625. Passou perto de 619. 24 vezes 24, 576. Então, vamos riscar que 619 não é quadrado perfeito. Vamos tentar 26 vezes 26. Opa. 676. Ainda não chegou a 691. 27 vezes 27. 729. Passou de 691. Então, também não é quadrado perfeito. Vamos tentar 31 vezes 31. Porque 30 vezes 30 é 900. Então, 31 vezes 31, 961. Então, esse número é quadrado perfeito. Vamos circular. Vamos tentar
Mas peraí, se 31 vezes 31 passou de 916, então 916 não é quadrado perfeito. Portanto, a resposta aí são esses três números: 169, 196 e 961. São quadrados perfeitos. Professor, escreve quadrados perfeitos direito. Ai, tá ótimo, gente. 106. Todos os múltiplos de 10 são quadrados perfeitos? Justifique com um exemplo. Então, vamos lá. Múltiplos de 10, né? Ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. Esses números são quadrados perfeitos, gente? Não, tá? Por quê? Porque não tem nenhum número que vezes ele mesmo dá 10, tá? Ó, 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 4 dá 16. Passou de 10. Então, não tem nenhum número natural que vezes ele mesmo dá 10, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? 110, e assim por diante, são múltiplos de 10. E não são. Não são. Alguns múltiplos de 10 são quadrados perfeitos, como o 100, o 400, né? O 900. Mas não todos. Então, a prova está aqui. Tá bom, gente? Vamos para a última folhinha aí? Radiciação? Radiciação. Considere as seguintes questões propostas por Carla e Rodrigo. A Carla pergunta: qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 25? E o Rodrigo pergunta: qual é o número natural que elevado ao cubo dá 216? Vamos escrever isso aqui, ó. Qual é o número? Vamos escrever, ó. Vamos representar esse número por n, tá? Que número elevado ao quadrado é igual a 25? E o Rodrigo pergunta: que número elevado ao cubo dá 200? Deixa eu escrever um cubo melhor. 216. Para responder essas questões, usamos a operação inversa da potenciação, chamada de radiciação. Indicamos pelo símbolo da raiz, gente, ó. Símbolo da raiz, que é esse símbolo aqui, tá? Na questão proposta por Carlos, devemos encontrar a raiz quadrada de 25. Ou seja, que número natural elevado ao quadrado resulta em 25? Vamos pensar assim, gente. Que número vezes ele mesmo dá 25? Ó, 3 vezes 3, 9. Não é. 4 vezes 4, 16. Também não é. 5 vezes 5, 25. Então, a resposta aqui da Carla é 25. Aliás, 5, né? Então, o número 5 elevado ao quadrado dá 25. Tá? Como que a gente representa, então? Ó, desse jeito que está mostrando aqui no livro, ó. Aqui na folha aqui. Ó, raiz quadrada de 25 é igual a 5. A resposta é chamada de raiz, que é o resultado da operação. O número que está dentro do símbolo aí da raiz é chamado de radicando. E o número pequenininho é chamado de índice, tá? Só que é um detalhe, gente. Quando for raiz quadrada, né? Quando o índice for 2, igual tá aqui, esse índice ele não aparece, tá? Ele fica invisível. Ele não aparece aqui. Ele só aparece quando for maior que 2, tá? Então, sabe como que a gente lê? Ó, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, se alguém perguntar para você, a raiz quadrada de 25, você vai responder 5, pois 5 vezes 5 é 25. Vou dar um outro exemplo. Qual a raiz quadrada de 4? Você vai responder, que número vezes ele mesmo dá 4? 2, né, gente? Então, pois 2 vezes 2 é 4. Tá? Então, a raiz quadrada, gente, tem a ver com os números quadrados perfeitos. Então, todos os números quadrados perfeitos têm raiz quadrada exata. Olha lá, em uma calculadora, podemos calcular essa raiz quadrada da seguinte maneira. Aperta 25, depois a tecla raiz. Quer ver? Vamos mostrar?
Ó, 25. Eu vou apertar a tecla raiz. Opa, escrevi 5, né, gente? Ó, 25. Eu vou apertar a tecla raiz. Ah lá, raiz quadrada de 25 é 5. Mesma coisa, ó, 4. Eu vou apertar a tecla raiz. 2. Tá vendo? Por exemplo, raiz quadrada de 100. Que 100 é um número quadrado perfeito. A gente viu. Qual é a resposta? Opa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha lá, raiz quadrada de 100 é 10. Então é isso, gente. Observações. Na indicação da raiz quadrada, não é preciso escrever o índice 2, é o que eu falei para vocês. Quando for raiz quadrada, for um numerinho pequeno, for o 2, é o índice, ele não aparece. Não é comum ele aparecer, tá? Então, apenas os números quadrados perfeitos possuem como raiz quadrada um número natural, tá? Então, só existe raiz quadrada exata de números quadrados perfeitos, tá bom? Então, por exemplo, raiz quadrada de 900. 900 é um número quadrado perfeito, a gente tinha visto. Raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Na questão proposta por Rodrigo, devemos encontrar a raiz cúbica de 216, porque o Rodrigo perguntou qual o número natural que elevado ao cubo dá 216. Quando eu falo de número elevado ao cubo, eu vou ter que falar de raiz cúbica. Então, eu vou ter que tirar a raiz cúbica de 216. Quando for raiz cúbica, o índice muda para 3. Então, a gente vai pensar assim, ó. Que número vezes ele mesmo? 3 vezes dá 216. Então, a resposta aí que o Rodrigo procura é 6. Porque 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Então, a gente lê que a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Outros exemplos. Existe também raiz quarta de 625, que é 5. Por quê? Porque 5 elevado a 4 é 625. Raiz quinta de 243, que é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 5 é 243. Raiz sexta de 64 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 6 é 64. Ah, professor, será que eu entendi? Vamos ver, ó. Vamos lá, ó. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, tá? Que dá, vamos calcular, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado a 5 dá 32. Se a gente tirar a raiz quinta de 32, a resposta vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é 32. Então, a raiz quinta de 32 é 5. Tá? Vou dar um outro exemplo, ó. Vou fazer aqui, ó. 3 ao cubo, ou seja, é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo é 27. Então, raiz, gente, radiciação é o processo inverso da potenciação, tá? Então, se você sabe lá que 2 elevado a 10 é 1024, então a raiz décima de 1024 é 2. Quer tirar uma prova na calculadora? Ó, 1024. Aí eu quero tirar uma raiz décima. Eu vou apertar essa tecla, ó. E aqui eu vou colocar o número 10. E vou apertar o igual. Olha lá, 2. Então, raiz décima de 1024 é 2. Tá vendo, gente? É assim que faz. Agora, ó, observa, nas calculadoras simples não há teclas que permitem calcular raiz cúbica, quarta, quinta e assim por diante. As calculadoras simples não dá certo, gente. Tem que usar uma calculadora científica para fazer isso. Então vamos fazer os exercícios. 107. Na operação raiz quadrada de 64 igual a 8, pede-se o radicando. Quem é o radicando, gente? É o número que está aqui dentro. Então é o 64. A raiz é a resposta, é o número 8. E o índice, quando não aparece índice, é o número 2. Então é raiz quadrada.
108. Justifica as igualdades. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê, gente? Porque 10 ao quadrado é 100. É isso que é a justificativa. Raiz cúbica de 343 é 7. Por quê? Porque 7 ao cubo é 343. Raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta é 32. Raiz quarta de 1 é 1. Por quê? 1 elevado a 4 é 1. Gente, o legal de tirar a raiz, eu lembrei agora para vocês, tirar a raiz de 1 vai ser sempre 1. Qualquer raiz de 1 é 1. Então, raiz oitava de 1 é 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. 109. Encontre a raiz quadrada dos seguintes números quadrados perfeitos. Gente, vamos lembrar. Se um número é quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 49 vai ser 7. Tá? Porque 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 81 vai ser 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 121 é 11. Porque 11 vezes 11 é 121. E raiz quadrada de 225 é 15. Porque 15 vezes 15 é 121. Ah, professor, não vale. Você sabe assim de cabeça? Eu não sei. Gente, para você que não sabe, você vai tentando. Você vai lá, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Até chegar no número que você quer. É só multiplicar um número por ele mesmo, até chegar ao número que você quer, tá? Mas quando você começa a aprender, você passa a ter uma noção. Por exemplo, você sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 121 é um número maior que 100, não é? Então, a raiz quadrada de 121 vai ser um número... A resposta vai ser um número maior que 10, tá? Então, vou escrever isso que eu falei, ó. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 121 é um número maior que 10. Ou seja, é 11. Porque 11 vezes 11, se você fizer a conta, é 121. Tá? Próxima. Para cada valor atribuído à letra A, calcule 2 vezes A. 10 ao quadrado e raiz quadrada de A. Então, vamos lá. Vamos calcular a letra A valendo 9. Então, vamos lá. 2 vezes 9. Quanto que é? Fazer maior aqui. 18. Depois, 9 ao quadrado, que é 81, né? E raiz quadrada de 9, que é 3. Então, olha quanto resultado diferente, gente. Então, se eu fizer 2 vezes 9, 18. 9 elevado a 2, 81. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, deu tudo resultado diferente, tá? Vamos fazer com 25? Então, vamos lá. 2 vezes 25 é 50. 25 ao quadrado vai dar 25 vezes 25, 625. E pode tirar a prova, tá, gente? Se vocês quiserem. Ó, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Olha lá, ó. 625. E raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5, 25. Próxima, 36. Então, vamos lá. 2 vezes 36, 72. 36 ao quadrado é 36 vezes 36, que eu vou ter que fazer aqui, ó. 6 vezes 6, 36, vai 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. Mais. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 1.296. E raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. E o último aqui, letra A, letra D, aliás, 2 vezes 100 é 200. 100 ao quadrado vai ser 100 vezes 100, vai ser 10.000.
E raiz quadrada de 100 é 10. Porque 100 vezes 100 é... Aliás, 10 vezes 10 é 100. Próxima atividade e última. Reúne-se com o colega e com o auxílio de uma calculadora, descubra primeiro a soma dos quadrados. Descubra primeiro a soma dos quadrados e depois a raiz quadrada da soma de cada item abaixo. Então, olha só. A soma dos quadrados é isso aqui. Somar dois números elevado ao quadrado. Depois a raiz quadrada deles. Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar uma calculadora aqui do lado. E vamos fazer. Ó, primeiro aqui não precisa, tá? Ó, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25. Ele quer que tire a raiz quadrada desse resultado. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, primeiro soma os números, depois tira a raiz quadrada. Vamos fazer aqui, ó. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. A soma dá 100. A raiz quadrada de 100 é 10. O próximo. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado é 144. Somando. R$ 225. A raiz quadrada de 225 é 15. Pode fazer, tá? Olha lá. Letra D. 12 ao quadrado é 144. 16 ao quadrado é 256. Somando vai dar 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Próximo, letra E. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. A soma dá 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Pode fazer, ó. Tá? 10 ao quadrado é 100. E 24 ao quadrado é 576. O resultado é 676. Ó. A raiz quadrada disso é 26. Pronto. Acabou o exercício. Tá bom, gente? Então é isso aí. Não tem mais nenhum, tá? É isso aí, acabou. Tá bom, galera? Pessoal, espero que tenham entendido o que é potenciação, o que é números quadrados perfeitos, tá? O que é um número elevado ao quadrado, um número elevado ao cubo e como tirar a raiz quadrada de um número, tá bom? Gente, não esqueça de deixar o like, comentar o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal. Até mais, galera!